Os 5 ministérios da igreja. Vocês sabem quais são os 5 ministérios da igreja? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que diz assim: E ele mesmo Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então, você viu aí os 5 ministérios da igreja. Se você chegou até aqui é porque você quer entender a definição e a importância de conhecer os 5 ministérios, como está escrito lá em Efésios. Mas primeiro nós devemos entender o que é ministério. Com a origem no latim, ministerium, e em grego por diaconia, o termo ministério significa cargo, incumbência, comissão ou serviço. Os 5 ministérios também são chamados popularmente de dons ministeriais. Esse tema está ligado diretamente a 3 temas: identidade, chamado, dons e ministério. Título ou função, que são funções de trabalho, como está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Podemos ver Jesus ali tendo os 5 ministérios, Jesus ali caminhando pelos 5 ministérios. Você pode ver isso em João capítulo 20, versículo 21, João capítulo 12, versículo 16, João 14, 6, João 13, 13 e João 10, 11. Isso aí você vai ver Jesus operando dentro dos 5 ministérios. A definição principal sobre os 5 ministérios surge em Efésios 4, do 11 a 13, como acabamos de ler, onde está definido que Deus escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e também doutores ou mestres. Tudo isso com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Primeiramente, Deus distribuiu dons para que juntos possamos fazer a obra. Cada pessoa ela possui um dom voltado para um ministério mais específico e assim juntos conseguimos executar a obra completa. Existem vários tipos de dons, mas o Senhor é o mesmo. Você pode entender melhor lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 12. Por isso, uma igreja saudável precisa fluir dentro dos 5 ministérios. Quando uma igreja se excede a um desses 5 ministérios, há um crescimento anormal e deficiente, porque Deus só deixou 5. Vamos falar sobre um dos ministérios. Aí você abre a sua mão para ficar de fácil entendimento. Falando sobre o apóstolo é o dedo polegar. Então, antes de mais nada, entenda que a origem da palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa mensageiro ou enviado, aquele que faz uma missão. Os apóstolos têm por principal característica implantar e fundamentar igrejas. São visionários, e essa é uma tarefa árdua e difícil. Lembra muito aquele missionário que chega até uma região, abre uma igreja e levanta pessoas para ajudar e apoiar naquela nova implantada igreja, à frente de equipes apostólicas. Os apóstolos, após implantar a igreja, ele designa pessoas para cuidar dessa igreja, em geral, pastores. Os apóstolos enviam, estabelecem e pensam à frente. Os primeiros apóstolos fundamentaram a igreja primitiva
e beberam diretamente da fonte que é Cristo, mas o ministério apostólico não finalizou. O dedo indicador são os profetas, né? Profetas é porta-voz de Deus, é aquele que recebe uma mensagem da parte de Deus e leva a uma pessoa, a um grupo específico de pessoas. De acordo com a palavra de Deus, o profeta alerta se nós estamos no caminho certo ou não. Outrora, onde há pessoas, há problemas. Ele faz repreensão e correção quando necessário. Todo aquele que flui no ministério profético vai defender com unhas e dentes as verdades do Evangelho. Então, o profeta sente o que Deus sente e ele não se importa de tirar uma pessoa da zona de conforto. No entanto, infelizmente, por negligência de algumas igrejas, perdemos o aspecto real do dom de profecias. Em alguns momentos, o dom de profecia foi banalizado. Profetizar é falar de maneira antecipada em muitos lugares, né? Então, os profetas não dão destino para o líder, os liderados de ministério, entre em lugares espirituais específicos. A origem da palavra profeta vem do latim propeta, ou seja, o intérprete, o porta-voz dos deuses, inspirado, pregador, professor, provém à frente mais adiante, ou para em nome de, ou seja, uma pessoa que falava o que vai acontecer mais adiante ou em nome de alguém. Em hebraico a palavra é nabi, porta-voz, e costumeiramente traduzido como profeta. Se tratarmos a igreja como uma construção, o profeta é aquele que faz o controle de qualidade da obra. A igreja ela precisa estar sendo ministrada pelos 5 ministérios e aí ela será uma igreja sólida. Nós temos também no dedo médio da sua mão, podemos exemplificar, os evangelistas, é aqueles que vão, né? Evangelista significa aquele que proclama as boas notícias. Similarmente, a origem desse termo surge da palavra evangelho, que significa boa nova. A palavra evangelista aparece 3 vezes na Bíblia. Você pode observar em Atos capítulo 21, versículo 8, onde vai falar de Filipe, o evangelista, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, e lá o texto áureo, Efésios capítulo 4, versículo 11. A principal característica do evangelista é pregar o evangelho fora da igreja, ou seja, aos não crentes. Gostam de estar no meio daqueles que não conhecem o evangelho. É aquele que prega em qualquer ambiente, ônibus, ruas, praças, shopping, por onde ele passa. Apaixonado pela responsabilidade de buscar vidas no mundo e trazê-las para a presença de Deus, ele traz as ovelhas para dentro da igreja e é movido por desafio. Os evangelistas geralmente são inovadores nas formas de se pregar a palavra. Muitas vezes usam de vários recursos para cumprir essa missão. Ele consegue focar sua ação de evangelismo tanto em pessoas individualmente como em grupos. E podemos aqui dar um grande exemplo de um grande evangelista, Dr. Billy Graham, né? Que ganhou pregando as boas novas, milhões e milhões de almas para o reino de Deus. Os evangelistas, eles têm fome por almas, são intensos, incendeiam os não crentes com a palavra de Deus. Ainda tratando como uma construção, o evangelista é aquele que recolhe as pedras que ainda não fazem parte da construção. Então, observando um exemplo da nossa mão, chegamos no dedo anelar, que são os pastores, o dedo ali onde se coloca a aliança.
A nomeação do ministério pastoral teve maior ênfase através dos ensinos de Jesus, onde ele assemelha o cuidado necessário para com as pessoas, similar ao cuido de um rebanho. Por isso, um pastor se empenha a domesticar, alimentar e proteger as ovelhas. Em geral, ele pode trazer de conviver com as mesmas pessoas. O pastor geralmente não gosta de estar mudando de igrejas. São conhecidos pela sua paciência e por gostar de pessoa. De suas funções são extremamente importantes duas funções dos pastores características. Cuidado, aconselhamento e carinho. Na construção, ainda fazendo esse paralelo, acima de tudo, o pastor tem um papel de colocar cada pedra no seu lugar. Agora chegamos no dedo mínimo, que é o menor, mas porém, na sua mão, todos estão apoiados nesse dedo mínimo, que são os mestres. Os mestres têm a característica peculiar. Eles conseguem ver o que ninguém vê. Através dos ensinos bíblicos, lapidam as pessoas, ensinando e instruindo de acordo com a palavra. Mestre é sinônimo de professor, didaskalos no grego, e didasco, ato de ensinar. Por isso é aquele que vai se dedicar a aprender e ensinar a palavra de Deus. Ele geralmente não gosta muito de explicar e ficar repetindo as mesmas coisas. Mestres. Eles são mestres. Precisamos de mestres. Por isso mesmo que mesmo que ele possa pregar a palavra para a congregação, sua pregação é muito mais voltada ao ensino minucioso do que uma pregação mais assim, como é que eu posso dizer, emocional, né? Não que a palavra ninguém pregue para emocionar ninguém, mas a forma de uma pregação de um mestre, ela vai ser voltada para o ensino sistemático da palavra de Deus. Os mestres são movidos por perguntas detalhistas e minuciosos. Características em potencial dos mestres. Eles estudam profundamente a palavra. Você pode ver essa referência em Atos 22, 3 e Lucas 2,46. Aconteceu que por 3 dias eles o acharam no templo assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. Eles também têm a característica de se preocuparem com a veracidade do que ensinam. Eles também têm as características de habilidade para ensinar. Atos 20, versículo 20. Os mestres também têm a característica de falar com autoridade. Mateus 7, 28 a 29. Eles também têm a característica modelo da prática de seus ensinamentos. Faz o que ensina. Mateus 23, do 1 ao 3 e 1 Timóteo 4, 11 ao 12. Sua função, os mestres têm a função de causar maturidade pela palavra, defendem a verdade e combatem as heresias, ou seja, eles combatem ensinos não corretos, edifica a igreja, prepara, aperfeiçoa, alinha, posiciona a igreja nos 5 ministérios. Eles também têm a função de facilitar o conhecimento de coisas difíceis. Lucas 2,47, você pode observar aí, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Ensinam para a transformação de nível mental, social, comportamento, atitude e nos propósitos e na vontade de Deus. Eles também causam um ambiente de discipulado, ou seja, de treinar e multiplicar o ensino, fazendo discípulos, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20,
2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 e Colossenses capítulo 3, 16, Hebreus 5, 12. Fala sobre os mestres da sua necessidade. Então observamos aqui os mestres na Bíblia. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1: Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivas e entreis e possueis a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então, observamos aqui os 5 ministérios. Então, recapitulando, podemos observar que o dedo polegar se assemelha ao apóstolo, que tem a capacidade de tocar os outros dedos, ou seja, ministérios. Nós temos também ele é uma extensão dos 5 ministérios. Quando você fecha a mão, ele fica por cima, pois representa cobertura. Ele cobre a igreja como um pai, dando intensidade à cobertura da paternidade. Observando o dedo indicador, que é o profeta, recapitulando, aponta um caminho. É isso que a profecia faz. Todo profeta diagnostica o problema e passa a receita médica. Uma profecia precisa indicar a doença e também a cura. O dedo médio se assemelha ao evangelista, que tem a extensão maior, é mais longo, vai mais longe, definindo pelo dedo médio, pois ele é capaz de chegar a lugares distantes que outros dedos não chegam. É onde o evangelista vai em lugares que os profetas não vão, né? O dedo anelar é o do pastor, é o dedo da aliança, do compromisso, é o dedo da veia do coração. Todo bom pastor é um bom pai e um bom marido. Algo engraçado é que se você fechar a mão, feche sua mão aí, e tentar levantar o dedo médio, o seu dedo anelar, ele é o único dedo que você terá dificuldade de levantar com a mão fechada. Embora todos os outros dedos você consegue levantar com mais facilidade e habilidade quando a sua mão está fechada. O dedo anelar só possui perfeita flexibilidade quando a mão está totalmente aberta. Então é isso que acontece, pois o ministério pastoral, para funcionar com perfeição, necessita que todos os outros dedos estejam funcionando perfeitamente. Por isso ele precisa que todos os outros dedos estejam de pé, para que ele tenha flexibilidade maior. Então chegamos por fim no dedo mínimo, que é o mestre. Ele fica com o dedo menor, não por ser inferior a algum outro, mas porque ele consegue penetrar onde nenhum outro consegue. Pense quando você precisa pegar algum pequeno objeto que caiu em algum buraco pequeno. Qual dedo usamos? Certamente o dedo mínimo. É o dedo com capacidade de trabalhar as formas mais minuciosas. Quando você fecha a mão, você observa que o dedo polegar, o apóstolo, é a cobertura, e o dedo mínimo, o mestre, é a base. Então, observe que na igreja primitiva ela andava nos 5 ministérios. Com o tempo foram se perdendo, mas está em restauração, objetivando uma igreja completa, orgânica, sem hierarquia, com equipe apostólica, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós tivemos vários homens de Deus, profetas, apóstolos. Nós tivemos muitos homens
evangelista. Então, que Deus possa estar nos abençoando e que a Igreja do Senhor ela possa estar caminhando dentro deste prisma bíblico, dentro dessa visão, dentro desse caminho que a palavra de Deus nos conceitua em Efésios capítulo de número 4, versículo 11, os 5 ministérios da igreja, examinando a Escritura: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, examinamos aqui os 5 ministérios, falando sobre as suas funções, características. Que Deus te abençoe, que sua igreja seja abençoada e seja atuante dentro dos 5 ministérios, como está descrito na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até o próximo vídeo, examinando a Escritura. Que Deus abençoe.